Pedimos a todos a gentileza de desligar os telefones ou colocar em modo silencioso. Obrigado. Senhor Jesus, Mestre amado, querido amigo, nesse instante em que nos reunimos em vosso nome, sob as bênçãos divinas, nessa casa que se esforça há quase 80 anos a estudar e divulgar o vosso bendito Evangelho à luz da doutrina espírita, nós queremos, Senhor, inicialmente lhe agradecer a bênção da vida, da saúde, todo o amparo, proteção e assistência que temos recebido ao longo da nossa atual existência, e mesmo também, Senhor, pelos problemas, pelas lutas, pelas dificuldades que têm marcado o nosso caminho, a nossa existência, porque graças a eles temos nos tornado criaturas melhores à medida que refletimos em torno das dores, das dificuldades, das angústias, dentro da ótica que o Evangelho e a doutrina nos concedem, para podermos enfrentar as dificuldades que nos visitam. Querido amigo, nesse instante rogamos ao Senhor que esteja conosco, por intermédio de nossos bondosos guias e benfeitores espirituais, e que eles possam nos inspirar, nos amparar nos estudos da noite, concedendo-nos o amparo, a inspiração superior e nos ajudando a todos a compreender as lições valiosas que receberemos do alto nessa noite de terça-feira. Pedimos, Mestre, que traga ainda a todos nós, encarnados e desencarnados, bênçãos de paz, saúde, força e energia que necessitamos, e que o Senhor possa também balsamizar as nossas feridas, as nossas dores, nos encher o coração de fé, de esperança, de bom ânimo e da certeza do amparo e da proteção divina sempre no nosso caminho. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas. Livrai-nos do mal, porque vossos são o reino, o poder, a majestade e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso bom e amado Mestre, e de Paulo de Tarso, patrono de nossa casa, damos por iniciada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, conforme a nossa programação de estudos, que foi divulgada previamente, nós iríamos hoje estudar dentro do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Estudaríamos o item 4, ressurreição e reencarnação, que entretanto já foi explicado, já foi desenvolvido por nós na semana passada, e então combinamos, com a Luciana e com o Gilvan, de pularmos um item e estudarmos hoje o item 5, que vai tratar para a gente sobre o diálogo de Jesus com Nicodemos, doutor da lei, e que é altamente instrutivo para todos nós, especialmente em se tratando desse tema da reencarnação. Então vamos agora ao texto evangélico, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 1 a 12, que é o seguinte: Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: Em verdade digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer o homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondeu Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus observou: pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e que não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Conjugado, meus amigos, com esse texto evangélico, nós temos a pergunta de número 171 do Livro dos Espíritos: Justiça da Reencarnação. Pergunta: em que se baseia o dogma da reencarnação? E os Espíritos superiores responderam: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai sempre deixa aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu se melhorarem? Não são filhos de Deus todos os homens? Somente entre os homens egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Passamos a palavra a Luciana para ela dar início aos comentários da noite. Boa noite a todos, que a paz de Jesus envolva todos nós. Bom, meus amigos, como Lucas disse, nós vamos continuar os nossos estudos do capítulo 4. Esse capítulo que é tão importante a nós, em que Kardec vem nos falando sobre a reencarnação. E é muito importante estarmos atentos a esse capítulo. Ele vai falar, trazer sobre a diferença da ressurreição e reencarnação, que nós estudamos, desde o passado. Ele vai falar sobre a necessidade da reencarnação. E é interessante conhecermos e sabermos, porque na nossa vida, no nosso caminho, talvez alguém já tenha vivido a experiência de encontrar irmãos que ainda não sabem o que é a reencarnação. E às vezes, quando nos identificamos como espíritas, há duas perguntas que sempre é feita, A primeira: então quer dizer que você conversa com espíritos? Você acredita em espíritos? E a segunda: você então acredita na reencarnação? Ou seja, como eu já ouvi, a reencarnação é aquilo de você morre e volta, morre e volta. Então, essa aí é a noção que se há da reencarnação. E aí, Kardec vem trazendo no capítulo 4 um auxílio a nós. E é muito importante para que possamos, no momento da nossa caminhada, quando encontrarmos esses irmãos, termos como conversar, termos o discernimento de estar ali explicando o que realmente representa a reencarnação para nós, filhos ainda imperfeitos, Então é muito
o discernimento, como nos diz Alvin, é uma conquista sagrada. E aí ele nos convida, estudemos. E é o que estamos fazendo essa noite, né? Estudando, buscando essas informações e juntos, né? Num só clima, numa só vibração. E é muito importante também, né? Esse encontro de almas, buscando ali esse alimento que tanto nos sustenta, né? Bom, e ali então, esse item, como Lucas ali leu, está no registro de João, capítulo 3, que vai falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos. Quando falamos em Nicodemos, ele pertencia a um grupo de ordem religiosa e política entre os judeus, né? E eram os fariseus. Então, Nicodemos era um fariseu, pertencia ao Sinédrio. Quando nós falamos do Sinédrio, o Sinédrio era como se fosse ali um Supremo Tribunal, né? Ele funcionava ali como uma autoridade máxima. Ali resolvia questões em torno da política, questões ali jurídicas e religiosas. Ele era composto por 71 membros e Nicodemos era um desses membros. No estudo passado, nós vimos que Kardec, no item 4, ele traz ali a diferença entre fariseus e saduceus. Saduceus constituíam ali um grupo da elite. Então, era ali aquela elite aristocrática e sacerdotal, ou seja, eles eram ligados à nobreza. A preocupação deles era em ocupar a posição de poder. Então, eles cooperavam ali no poder humano, né? Preocupados em manter ali a sua influência. Não acreditavam na ressurreição, né? Eles acreditavam que tudo se acabava com a morte e buscavam ler o Pentateuco, mas de uma forma ali literal. Já os fariseus eram mais ligados ao povo, baseava-se também no Torá, buscava ali no Pentateuco, mas eles eram mais abertos do que os saduceus. Acreditavam ali nas tradições também passadas, né, de uma forma oral. Acreditavam ali nos rituais, né, cumpriam ali com grande rigor os rituais. Acreditavam em aspectos espirituais, né, mas embora, como Kardec nos explica no item 4, de uma forma assim, muito vaga e incompleta, né? Eles acreditavam ali na ressurreição. Quando a gente busca ali o significado, né, da ressurreição de uma forma literal, o se colocar de pé, levantar, então eles acreditavam que poderiam sim estar voltando à vida, mas no mesmo corpo, né? Isso também Kardec nos explica no item 4. Bom, eles acreditavam, né, apesar assim, de ser um grupo que podemos dizer intolerantes com o novo, porque nós vimos que eles não aceitavam a Jesus, né? Eles perseguiam, eles sempre criavam situação para colocar Jesus em xeque, né? Diziam-se, viam Jesus como um charlatão, né? Assim, não acreditavam no que Jesus trazia. E dentre esse grupo, né, nós temos ali no Evangelho, se destacam duas personagens, né, entre esses fariseus, que traziam ali grande inteligência e que buscavam algo a mais, né, um equilíbrio, um sentido para as leis. O primeiro, nós falamos em Gamaliel,
que é o que teve um papel muito importante na vida de Paulo, né? No momento ali da mudança em que Paulo passava, né? Depois do encontro com Cristo, ele foi um mestre, ele trazia ali a visão de uma fé mais elevada. E Nicodemos, que busca Jesus, reconhecendo a autoridade espiritual de Cristo. Enquanto os outros fariseus tinham Jesus como charlatão, ele acreditava como Deus, que ele veio da parte de Deus. Então ele tinha ali Jesus como vindo da parte de Deus, né? Já mostrando ali o coração mais aberto, né? Mais humildade, buscando ali respostas. E ali então acontece esse encontro de Nicodemos com Jesus. Bom, eu gostaria de trazer esse relato no livro Boa Nova, né? Para quem não conhece, é uma obra de Humberto de Campos, muito importante. Quem não conhece, eu convido a ler, né, a estudar, porque ele vai trazer ali passagens da vida do Cristo, e é importante também que tenhamos a consciência que Humberto de Campos não modifica nada na obra. Ele é fiel àquilo que aconteceu, porém ele traz aqui ilustração, ele traz como se ele estivesse descrevendo o cenário. Então ele vai dizer ali os personagens que estavam envolvidos, o cenário, o tempo, né? Ele vai aprofundar um pouco aquilo que o Evangelho, né, não pôde aprofundar. Bom, e nesse caso ele vem falando também desse encontro de Nicodemos com Jesus. Está no capítulo intitulado A Lição a Nicodemos, é o capítulo 14. Então ele inicia esse capítulo falando justamente de como os fariseus viam Jesus, né? E ele diz que se destacava um fariseu que apresentava uma figura notável pelo coração bem formado e pelos dotes da inteligência. E aí ele diz que assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, Nicodemos procurou Jesus em particular, seduzido pela magnanimidade de suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-lhe respeitoso: Mestre, bem sabemos que vinde de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então veja aí, ele dizendo ao mestre, né? A minha vida inteira eu busquei interpretar essas leis. E olha a resposta do mestre para ele. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro de tudo, Nicodemos, não basta que tenhamos vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deverias ter sentido os textos. Então, o que Jesus quis dizer ali? Olha, Nicodemos, não basta só buscarmos interpretar. Nicodemos tinha muita bagagem, mas de uma forma literal.
aplicado só de forma literal. Deve-se extrair a essência, o espírito da letra. E isso só vai conseguir como? Com o sentimento. Olha as duas asas, né? A inteligência emocional. E era o que faltava ali em Nicodemos. Ele tinha muita bagagem, mas não sabia como utilizar. Não conseguia extrair a essência. Emmanuel, ele traz uma mensagem muito bonita em que ele diz assim: só teremos êxito em um empreendimento se os sentimentos estão envolvidos. Não é com uma inteligência tão somente que o homem descortinará os horizontes novos da espiritualidade superior. Veja, não é só com a inteligência. Embora o edifício respeitável que a ciência construiu para o bem-estar do homem, é imprescindível educar o coração, desintegrando os véus densos que lhe obscurecem a visão panorâmica da eternidade, qual se extraísse o diamante no seio escuro e empedrado do sol. Então, são os sentimentos, isso aí que vai nos ajudar, né, a entender, a tirar, né, desintegrar essa obscuridade que só uma leitura literal oferece, né? E ele diz mais: no coração permanece o santuário da luz, é de suas fontes cristalinas que se erguem no pensamento construtivo, santificante e renovador. Então, deixemos brilhar, né, essa luz. Continuando, então, era isso que o mestre dizia ali por Deus, né? Não basta só essa bagagem toda que você juntou de uma forma literal, precisa ali estar extraindo a essência. E ele diz mais: mas em verdade devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu se não nascer de novo. Como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Interrogou o fariseu, altamente surpreendido. Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou, porque Jesus sabia, apesar de toda a bagagem que ele possuía, ele não estava pronto para saber sobre a reencarnação, né? E a luz, quando ela vem muito forte, ela tende a cegar, né? Ela não vai explicar, essa não é a intenção. E ali então Jesus diz: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E aí Humberto de Campos nos ajuda a entender, né, o que Jesus diz: em verdade vos digo. Ou seja, Jesus estava reafirmando, porque quando Nicodemos diz ali: como poderemos nascer de novo, nos voltar ali, né, a barriga ali da mãe, nascer de novo? Ou seja, surgiu uma dúvida, surgiu a insegurança, a descrença, e Jesus ali reafirmou então, né? Em verdade vos digo, ou seja, não tem como contestar. É indispensável que o homem nasça e renasça, né? É o que João traz ali, o nascer da água e do Espírito, né? É o primeiro ali, Jesus, é como se fosse uma introdução ao assunto da reencarnação, né? Estava ali convidando a Nicodemos a pensar, a buscar, porque é só assim que aprendemos, né? Nós temos a experiência sim na escola. Se nós vamos lá, estamos numa aula de matemática, o professor, ele pode fazer o que for na sala de aula, explicar, mas muitas vezes não entendemos, ainda saímos com dúvidas.
fé, né? Já aí buscando através do sentimento também. E ali, então, Nicodemos ainda, né, com dúvida, diz: entretanto, como pode ser isso? E Jesus então diz a Nicodemos: é mestre em Israel e ignora essas coisas? Conhece tantas coisas e não consegue compreender e ainda ignora, mostrando mais uma vez a Nicodemos, né? Que não adiantava ter esse tanto de busca ali que ele diz, né? Passei a minha vida a interpretar a lei, não adiantava só isso. Tinha que ter algo a mais. E aí ele diz: é natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba, porém, precisamos considerar que tu ensinas. E aí nós vamos fazer uma pausa. Isso aqui é muito importante a Nicodemos, como também a nós. Nós, né, como Jesus disse, certo, cada um só pode dar aquilo que conhece, aquilo que sabe. Mas, no caso ali de Nicodemos, e para nós, hoje temos a oportunidade de buscar, de conhecer. Jesus já dizia: muito será pedido a quem muito é dado, né? Então, olha a nossa responsabilidade perante aqueles que nos cercam. O que estamos passando? Qual a mensagem que estamos professando? O que estamos testemunhando? Era o que ele estava falando com Nicodemos. É mestre, ensina. O que está ensinando? Será que está vazio? Será que precisa ser modificado? Nós temos no livro Caminho Espírita uma mensagem também de Emmanuel, uma página chamada Tua Mensagem. E Emmanuel, ele começa a dizer assim: tua mensagem não se constitui apenas do discurso ou do título de cerimônia com que te apresentas no plano convencional. É a essência de tuas próprias ações a exteriorizar-te de ti, alcançando os outros. Nós vivemos em sociedade. Então, o que estamos exteriorizando? E aí é para todos nós, não só para aqueles que estão nos púlpitos, ou professores, ou que estão fazendo palestra, é todos nós. Como está sendo o nosso testemunho? E aí ele vai dizer: sem que percebas, quando te diriges aos companheiros para simples opinião em torno de sucessos triviais no cotidiano, estás colocando teu modo de ser no que dizes. Ao traçares ligeira frase num bilhete aparentemente sem importância, e hoje, né, nós temos o WhatsApp, ali no WhatsApp a conversa, né, estamos conversando. Como é que está sendo essa conversa? O que está sendo colocado ali nessa conversa, né? Às vezes a gente acha sem importância, mas será que está sendo sem importância? Derramas o conteúdo moral de teu coração naquilo que escreves, articulando referência determinada, posto que breve apontas o rumo de tuas inclinações, ou seja, naquilo que você fala, naquilo que você externa, no conteúdo que você escolhe, seja um artigo, seja um filme indicado, uma música enviada para alguém, né? Às vezes um desenho, uma charge. Nossa, isso é engraçado. Mas será que eu estou passando ali pela peneira, pelo crivo? Será que esses desenhinhos engraçados não estão dando uma ambiguidade aí na interpretação? Eu interpreto dessa forma, e aquele que está me recebendo? Será que ele não vai interpretar de uma outra forma? E aí a responsabilidade do que estamos enviando para o outro, né? Como é que será essa mensagem? Como é que o outro vai receber isso? Será que essa mensagem, esse conteúdo, vai estar levando um desconforto, né? Em vez de incentivar
incentivar está deixando a pessoa mais para baixo? Será que é uma verdade ou eu estou ali enviando algo que é uma mentira, uma inverdade? Então, olha a nossa responsabilidade. Em adquirindo isso ou aquilo, entremostras o próprio senso de escolha, elegendo distrações, patenteias por ela os interesses que te regem a vida íntima. Reflete na mensagem que expedes diariamente na direção da comunidade. Aí é o convite, né? Passarmos aí pela peneira tudo em que estamos enviando, principalmente, né, gente, quando nós nos identificamos como cristãos, nós temos que agir, é o convite do Cristo, agir como cristãos. Se eu digo que eu sou um cristão e da minha boca saem maldições, o meu gesto, a minha vivência, as minhas ações, eu não estou testemunhando a paciência, né? A tolerância, a abnegação pelo meu próximo, como é que eu vou estar testemunhando, né? Vai surgir um efeito contrário. Nossa, aquele se diz cristão e age assim comigo, eu não quero seguir esse caminho, não é assim? Eu não vou seguir esse caminho, não. Nossa, como é que ele age como outro? Né? Não tem paciência, não vou seguir isso, não. Então, como estamos testemunhando? É o convite a ser analisado. As tuas ideias e comentários, atos e diretrizes voam de ti ao encontro do próximo, a feição das sementes que são transportadas para longe das árvores que as produzem. Lembrando aí, né, no Evangelho que diz: somente dá bons frutos a árvore boa. Né? Então, a semente, para ser uma árvore boa, as sementes têm que ser boas. Então, que essas sementes que se, né, desprendem de nós sejam boas, sejam sementes que vão dar bons frutos. Cultivemos amor e justiça, compreensão e bondade no campo do Espírito. Guarda a certeza de que tudo quanto sintas e pensas, fales e realizes, é substância real de tua mensagem às criaturas, e é claramente pelo que faz às criaturas que a lei de causa e efeito, olha aí, né? Olha o chamamento nós aí também. Nós somos regidos por uma lei natural, divina, é a lei de causa e efeito, que ele ainda diz: na terra ou em outros mundos, por ser uma lei divina, ela vem de toda a criação, né? Te responde de acordo com aquilo que plantamos, exelando por ti. E aí ele diz: mesmo que a resposta não seja boa, ela vem para te fazer aprender, para te trazer experiência. Ela vem como uma alavanca para te fazer crescer, né? Então, olha que bonita essa mensagem. Então, que possamos refletir também, né? Como Jesus diz ali a Nicodemos: que ensinas, que possamos sempre lembrar disso, né? O que estou ensinando? O que estou fazendo com essas pérolas que estou recebendo aqui? Hoje, graças a Deus, nós temos essa oportunidade e que possamos aproveitar da melhor forma possível, né? Aí no trabalho da nossa perfeição. Para finalizar, eu gostaria também de lembrar aqui uma fala de Emmanuel, que ele nos diz que a nossa meta é buscar a perfeição. Essa é a nossa meta. A reencarnação é o caminho que seguimos para buscar essa perfeição. E em toda falha que tivermos, né, na direção dessa meta, exige naturalmente uma corrigida. Aí falamos também ali, né, de ação e reação. Mas existe o recomeço. Exige o recomeço.
possamos sempre pensar nisso, recomeçar, fazer diferente. Esse também é o sentido de nascer de novo. Deixar para trás velhos hábitos, velhos costumes, abrir, deixar brilhar essa luz, né? Abrir ali a razão, buscar o discernimento e o sentimento e fazer diferente, né? Recomeçar. Que Jesus abençoe a todos nós. Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento aos comentários de hoje, rogando a Jesus continue nos amparando, nos abençoando e nos envolvendo em sua doce e sublime paz. Bom, meus irmãos, continuando então nos estudos do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Temos hoje como foco o diálogo de Jesus com Nicodemos. Diálogo esse registrado apenas pelo evangelista João e que está no item 5 desse capítulo. Trata-se de uma passagem evangélica muito rica, cheia de lições, de detalhes importantes, muitos dos quais a nossa irmã Luciana já abordou, já apresentou de forma bastante proveitosa, de forma que iremos, na nossa singela participação, reforçar alguns pontos e trazer complementos, outros aspectos relevantes, inclusive para conjugar o estudo desse diálogo com a questão 171 do Livro dos Espíritos, que foi lida na abertura da reunião com o nosso irmão Lucas. Bom, meus irmãos, a reencarnação, ela engloba dentro do seu conceito 3 pilares: a imortalidade e pré-existência do espírito e a pluralidade de existências. Tudo isso está totalmente relacionado. O espírito é imortal, ele pré-existe ao nascimento na carne, ele não nasce junto com a carne, conforme nós vamos ver aqui, e Jesus deixou bem claro no diálogo, e ele renasce várias vezes, são várias as existências, esse é o processo. E Jesus, no seu diálogo, veja que interessante, né? Abordou tudo isso aqui, de forma simbólica, de forma, às vezes, dentro daquilo que era possível lhe passar naquele tempo, mas ele falou disso tudo aqui. Respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas na frente nós vamos ver que ele muda o verbo. Ao invés de falar ver o reino de Deus, ele diz entrar. É diferente. Então, nós quando renascemos, nesse processo de reencarnações sucessivas, nós já conseguimos ver de longe, vislumbrar no horizonte distante esse reino de Deus. Mas nós já entramos? Ainda não. Para entrar no reino de Deus, para viver esse reino, é preciso renascer na carne e no espírito. Tanto que ele prossegue. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar ao ventre da sua mãe para nascer segunda vez? Então retorquiu-lhe Jesus: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
não te admires que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Então, Jesus fala, olha, existe a matéria, a carne, o corpo e o espírito, são duas coisas distintas. Ele deixou isso bem claro aqui, né? E a reencarnação é essa lei divina, perfeita, imutável e que se aplica a todos nós. Assunto da mais elevada importância. Chega a ser um dos pilares mesmo do Espiritismo, como bem lembrou Luciano. A reencarnação é um dos pilares do Espiritismo. Exatamente porque é o meio pelo qual todos nós, sem exceção, chegaremos um dia à perfeição relativa. É claro que cada um tem o seu caminho. Vai depender do uso do livre-arbítrio. Quem se esforçar mais, quem tiver mais disciplina, vai alcançar a meta primeiro. Mas todos iremos, porque é da lei, a lei do progresso. Então, todos temos o mesmo ponto de partida e chegaremos a esse destino final. Somos seres imortais, criados, simples e ignorantes, para essa longa jornada evolutiva, onde nos instruiremos, através de provas, de lutas, de tribulações no corpo material, progredindo em sabedoria e em amor, em sentimento, até alcançar essa depuração. Até chegar a esse ponto de pureza, de comunhão com o Pai, a reencarnação é necessária a todas as criaturas. Só não reencarna por necessidade quem já é espírito puro. O espírito puro pode reencarnar a título de missão, como Jesus. Mas todos os outros possuem necessidade de reencarnar. Então, nós, antes de voltarmos aqui à matéria, nos preparamos, nos planejamos, fazemos compromissos para aqui, em contato com as pessoas e as circunstâncias adequadas ao nosso aprimoramento, nós evoluímos. Então, não basta só renascer na carne, é preciso renascer em espírito, ou seja, se renovar, se aprimorar, fazer diferente. E cada reencarnação é uma bênção maravilhosa que nós temos de nos livrar de vícios, imperfeições, más tendências, desenvolver virtudes, quitar débitos do passado e nos harmonizando com a lei divina. Tudo isso, paulatinamente, a gente vai subindo degrau por degrau até alcançar essa meta, essa perfeição relativa. Então, meus irmãos, a lei de reencarnação é tão importante, mas tão importante, que sem ela, até as nossas bases de entendimento sobre a criação, a nossa concepção sobre Deus e seus atributos ficariam comprometidos. Fica difícil de entender a existência de Deus e sua perfeição, seus atributos, sem a reencarnação. Mais na frente nós iremos aprofundar um pouco mais nisso. Mas vamos prosseguir aqui nessa bela página que eu e Luciana combinamos de ela fazer a primeira parte e eu dar continuidade, porque é uma página maravilhosa. O que acontece? Fim do diálogo com Nicodemos, o doutor da lei sai aí perplexo, com aquela nuvenzinha em cima da cabeça, assim, muito material de reflexão, sem entender. Mas a conversa continuou, e Humberto de Campos registrou e trouxe para todos nós Jesus conversando então com os dois discípulos que presenciaram esse diálogo, André e Tiago. E prossegue Humberto de Campos, que os discípulos desejavam ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento?
obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar profundamente surpreendido. E Jesus diz: por que tamanha admiração em face dessas verdades? E aqui, meus irmãos, vejam que interessante. Uma coisa era Jesus falando para a multidão, sempre por meio de palavras, parábolas, contos, lições muito simples, mas com os seus apóstolos na intimidade, ele aprofundava um pouco mais, como nós vamos ver aqui. Até lá no capítulo 24 do Evangelho do Espiritismo, item 3, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, tem lá, porque fala com eles por parábolas, porque a vós é dado conhecer os mistérios, mas eles ainda não. Então, é exatamente isso aqui que nós estamos vendo. Jesus na intimidade, dando mais profundidade nas suas lições aos apóstolos. E aí ele diz assim, as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, acabada, desgasta, Porém, o homem que é filho de Deus encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança. Mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável. Porque, olha agora essa frase, a alma caminhará sempre por meio de outras experiências até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo de rudes caminhos. Aqui ele despejou para os apóstolos: olha, o corpo é uma veste, gastou, você vai usar outra, e usará várias, até que você adquire, conquiste virtudes, luz suficiente para ver esse reino de Deus. André sentiu uma nova compreensão lhe felicitava ao espírito simples e perguntou: mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens juntos de aleijados e paralíticos. Aí aqui Jesus parte para o segundo momento, Se antes ele falou da lei de reencarnação e do progresso, agora ele vai falar da justiça, da lei de causa e efeito. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem que chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Lembram daquele ensinamento? Porque o escândalo é necessário, mas ai de quem por meio do qual o escândalo vem. Cada alma conduz consigo mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste, mais perfeita e mais bela, ao espírito rebelde que estragou a primeira? Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram à véspera para o roubo, assassínio ou destruição? Os que abusaram da tônica da riqueza vestirão depois as dos empregados e escravos, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Aqui Jesus entra claramente na lei de causa e efeito. Você não fez bom uso, você provocou o mal vai retornar para você, é da lei. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que, deste modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. É uma dúvida muito interessante. Aqui Tiago fala, mas isso aí não gera um ciclo vicioso? Se eu fiz o mal a alguém,
eu vou ter que colher o mal. Então alguém vai ter que ser o mal, o instrumento do mal na minha vida. Aí Jesus apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu aos discípulos. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Tiago meditou e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Jesus, então, sorrindo, replica: tu também, Tiago, está procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido, não têm captado, o âmago da lei. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, não cobiçarás, podemos acrescentar não matarás, todos aqueles nãos, as proibições, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Como poderá alguém amar a Deus aborrecendo-lhe a obra? Em outra oportunidade, Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo são semelhantes, são coisas semelhantes. Exatamente isso aqui, Não tem como você amar a Deus desrespeitando a sua obra, desrespeitando suas criaturas. Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas com feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio, organizam a justiça com o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, entretanto, coloco o amor acima da justiça e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Aquele ciclo vicioso, Mas, com a lei do amor, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, depois dessas lições maravilhosas, os discípulos ficaram ali impressionados, e Tiago então sugeriu a Jesus que proclamasse essas verdades na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: será que não compreendestes? Pois se um doutor da lei, culto, que dá aula, que ensina, que estuda a lei há anos e anos a fio, saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, ele falou muitas verdades, não pôde aprofundar, não pôde detalhar, porque nem Nicodemos tinha condições. Imagina o povo, é isso que Jesus fala: como queres que proceda de modo contrário para a compreensão simplista do espírito popular? Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Além disso, mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Olha que maravilha, Então, meus irmãos, nessa conversa de Nicodemos, nós vemos Jesus afirmando, reafirmando, e até explicando a diferença e a independência entre o elemento material, o corpo, e o elemento intelectual, o princípio inteligente, que é o espírito. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Os hebreus, os judeus, já sabiam da reencarnação, mas eles não tinham ideias precisas, exatas, Como foi falado aqui terça-feira passada, a reencarnação é crença tão antiga quanto a própria humanidade. Desde tempos imemoriais, em todos os povos, em alguns mais do que em outros, mas já existem essas ideias, ao ponto de Allan Kardec, quando estuda esse tema, dizer que uma ideia, um princípio
séculos e séculos, nem consegue se impor a inteligências de escola se não tiver algo de muito sério. E é isso, a encarnação está aí há milênios, e ninguém conseguiu jamais se opor a ela. Pelo contrário, a cada dia que se passa, nós vemos a humanidade inteira vendo isso. Essa é a chave para todas as perguntas. Então, meus irmãos, o Cristo, como não poderia deixar de ser, confirmou essa lei, mas de uma forma que naquela época não poderíamos ir mais do que era possível. Faltava a nós um progresso intelectual e até um progresso moral. Por quê? O que nós fizemos? O orgulho e a vaidade, o interesse pessoal, fez com que retirássemos do Evangelho essa lei que está lá, não apenas nesse diálogo com Nicodemos, mas em outros trechos da Bíblia. Terça-feira que vem nós vamos ver aqui Jesus confirmando que João Batista é a reencarnação de Elias. Confirmou essa profecia. E é a reencarnação que vai no futuro, não muito distante, conectar todas as religiões. As religiões vão caminhar para esse entendimento, porque é lógico, é o que a razão nos demonstra. E o ensino e as provas apresentadas pelos Espíritos nesse sentido é absolutamente irrefutável. Nós temos os relatos deles contando seus dramas, suas histórias, suas dificuldades, detalhando suas vidas. O nosso querido benfeitor Emmanuel mesmo já nos contou 5 ou 6 das suas reencarnações, mostrando esse processo evolutivo da criatura. A obra Nosso Lar é repleta de informações, de ensinamentos valiosos sobre essa lei divina. Fica uma sugestão aqui, para quem quiser aprofundar um pouco mais no assunto, o capítulo 13 da obra Missionários da Luz tem a reencarnação de Segismundo. André Luiz vai com o benfeitor, com o instrutor Alexandre, acompanhar o processo de reencarnação. É interessantíssimo, tá? É incrível. De tal forma, meus irmãos, que o Cristo confirmou essa lei, o Espiritismo aprofundou e ampliou os nossos horizontes para a reencarnação, mas ainda hoje, infelizmente, muitas criaturas ainda, irmãos nossos, infelizmente, ainda ficam alimentando ilusões e teorias que não se sustentam. Não se sustentam porque não satisfazem a nossa inteligência. Com o tempo, todos nós vamos questionando as coisas. A lógica, a razão, o bom senso nos faz perguntar sobre as desigualdades, sobre as diversidades de aflições, de sofrimento, as aptidões inatas, tendências. São tantas situações que a ideia de uma vida só é completamente incapaz de explicar. Como explicar para uma criança que não fez absolutamente nada de errado vai nascer, às vezes, com uma doença grave, com uma deficiência? Os que insistem em negar a reencarnação vão falar: ela está colhendo o erro dos pais, de algum ancestral. A culpa da criança ter nascido assim é porque os pais pecaram. Mas Deus iria permitir isso? Deus vai punir alguém pelo erro do outro? Se até a justiça humana, ainda muito falha e imperfeita, não permite isso, na justiça dos homens é impossível que alguém cumpra uma pena, seja punido
pelo erro de outro. Isso não é permitido em nenhum lugar no mundo. Deus vai permitir isso. Deus vai permitir que alguém que cometeu alguns equívocos sofra eternamente? E a proporção? A pena tem que ter uma proporcionalidade. Não é possível que alguém que cometeu alguns desatinos, ou mesmo até fatos graves em uma vida, ele não vai ter mais nenhuma oportunidade. Se a própria justiça dos homens, que é frágil e perfeita, não age assim, as penas são proporcionais e sempre tem um fim. Claro que ainda existem locais que existe pena de morte, tudo, mas isso em breve possivelmente vai ser modificado, porque as leis dos homens caminham para cada vez mais se aproximar da lei divina. Então, meus irmãos, como diz aqui na questão 171, o bom pai sempre deixa aberta a porta do arrependimento e concede novas oportunidades a seus filhos. Sem encarnação fica tudo sem sentido, um jogo de sorte e azar, um caos, ao passo que com essa lei divina tudo se explica, onde a gente vê a grandeza da obra de Deus, como é bela, como é sábia, como é justa e misericordiosa a lei de Deus, que coloca nas mãos de cada um de nós a rédea do nosso destino, depende de nós. Encerrando então a nossa participação, trouxemos aqui uma página que já tivemos a oportunidade de ler aqui em outras ocasiões, mas é uma página muito interessante para esse tema da reencarnação, e ela se chama Amanhã. Está no livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel, onde o benfeitor diz o seguinte: muitas vezes por semana repetimos a palavra amanhã. Costumamos dizer amanhã para o vizinho que nos pede cooperação e consolo. Habitualmente relegamos para o amanhã aquela tarefa espinhosa. Sempre que surge a dificuldade, pedindo mais esforço, apelamos para o amanhã. Sem dúvida, o amanhã constitui luminosa esperança com a renovação do sol no caminho, mas também representa o serviço que deixamos de realizar. E aí vem a frase de Emmanuel que eu adoro: é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. No Instituto da Reencarnação, deste modo, transportamos conosco, seja onde for, as oportunidades do presente e os débitos do passado. É assim que os ricos de hoje, enquistados na avareza e no egoísmo, voltarão amanhã no martírio obscuro dos pobres, para conhecerem de perto as garras do infortúnio e as duras lições da necessidade. Os pobres, envenenados de inveja e ódio, retornarão no conforto dos ricos, a fim de saberem quanto custaram a tentação e a responsabilidade de possuir. Titulados distintos do mundo, quais sejam os magistrados, os médicos, quando menosprezam as concessões que o Senhor lhes recompensa no campo da inteligência, ressurgirão no banco dos réus e no leito do hospital, de modo a experimentar os problemas e angústias do povo. Filhos indiferentes e ingratos tornarão como servos apagados e humildes no lar em que enlamearam. E pais insensatos e desumanos regressarão no tronco doméstico, recolhendo nos descendentes os frutos amargos da criminalidade e do vício que cultivaram com as próprias mãos. Mulheres enobrecidas que fogem ao ministério familiar, provocando um aborto delituoso pela fome do prazer, reaparecerão enfermas e estéreis, tanto quanto homens válidos e robustos, que desprezaram a vida no abuso das forças respeitáveis da natureza, ressurgirão
no palco do mundo, carregando no próprio corpo o desequilíbrio e a moléstia que adquiriram em vigilantes. Não te esqueças, portanto, de que o bem é crédito infalível na eternidade, e recorda que o depois será sempre resultado do agora. Todo dia é tempo de renovar o destino. Todo instante é recurso de começar o melhor. Não deixes assim para amanhã o bem que possas fazer. Faça-o hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. Pedimos ao guarda que faça a prece de encerramento. O Senhor é meu pastor, nada me faltarás. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, pelo amor do seu nome. Ainda que me andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Divino amigo, mestre querido, muito obrigado pela oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos nessa noite, na valiosa lição que foi nos dada do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1. Divino amigo, que as bênçãos do Senhor sejam sempre conosco, que possa sempre nos dar essa oportunidade de nos encontrarmos aqui reunidos. Que a presença do Senhor seja de cada um, de todos os nossos amigos aqui que não puderam estar junto conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E com a nossa prece recitada, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre amado, e de Paulo de Tarso, patrão de nossa casa, agradecemos ao alto e damos por encerrada a nossa reunião de estudos evangélicos da noite, na santa paz do Senhor, que assim seja. Agora terá início os passos, aqueles que quiserem pedir que forte a aqui no sábado.